sou a Carol Passos. E eu sou a Stephanie Ciola. E esse é o Pós-Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente! Olá, pós-faceiras, pós-faceires e pós-faceiros, tudo bem? Se vocês estão como a gente aqui, contando os dias para o recesso, para aquela folguinha de fim de ano, aquele momento de festas, você está com a gente. Isso aí, esse ano foi intenso e você merece uns dias de folga. E sabe o que mais você merece? Dicas de leitura. Sim, se você quer começar 2023 lendo muito, a gente reuniu aqui só dicas das pessoas entrevistadas no Pós-Fácil nessa terceira temporada. É isso mesmo. Então prepara o play aí, o caderninho para anotar as dicas e até a próxima temporada do Pós-Fácil. Um beijo! Para começar, vamos com a Eliana Alves Cruz, essa mulher maravilhosa que acabou de ganhar o prêmio Jabuti na categoria Contos com o livro A Vestida. A Eliana foi a convidada do primeiro episódio da terceira temporada do Pós-Fácil e vale muito ouvir. Agora fiquem com uma confissão dela, que eu tenho certeza que muita gente aí vai se identificar, e com as dicas de leitura que ela nos deu. Pois então, eu vou confessar uma coisa para vocês, eu não estou conseguindo ler, isso está me agoniando alucinadamente, porque, meu Deus do céu, isso é um grande desafio para mim, né? Porque à medida que a gente vai avançando nessa carreira, muitas demandas, eu hoje sou roteirista também, então é muita demanda de escrita mesmo, horas sentada lendo coisa para trabalhar. Então, eu não estou conseguindo ler por prazer, ler para estudar, não estou conseguindo, está muito difícil realmente, mas vou retomar as minhas leituras, mas eu estou tentando, até em função de futuros livros, enfim, tentando ler. Eu estou lendo agora, por exemplo, mais uma vez, né, esse livro aqui, que é não está dando para ver, né? É aqui a Performance do Tempo Aspiralar, da Leda Maria Martins, que é maravilhosa. A Leda vem do teatro e ela fala sobre o tempo, né? Sobre essa circularidade do tempo, como as coisas, como a filosofia ocidental encara o tempo, como as diversas filosofias africanas encaram o tempo, e esse tempo aspiralar, que na verdade não tem essa linha que a gente se viciou em estabelecer, né, tão reta, que as coisas não são assim que se dão no universo, e, enfim, é fascinante, um livro bem fascinante, isso não ficção, né, estou com uma pilha gigante aqui do meu lado de ficção, para ler de muitas coisas, e estou tentando também resgatar algumas coisas de literatura africana. Eu acho que a gente tem essa lacuna, esse gap na nossa formação muito grande. Eu acho que eu li pouco a literatura africana, então estou tentando correr atrás desse literatura africana negra, né? Então tem algumas autoras que eu tô tentando ver, estou tentando ler a Lilia Monplé, que é uma autora moçambicana muito interessante. Eu escrevi com ela, participei de uma antologia da editora Malê, chama Do Índico e do Atlântico. Então eram autores moçambicanos e brasileiros. Ela tem um conto nesse livro. E ela me chamou muito a atenção, porque ela fala de um país em guerra durante muitos anos, né? Moçambique ficou em guerra de 75 a 94, 95, foi assim, 10 anos em guerra. E ela fala de uma coisa muito interessante, né? De como o sistema de apartheid sul-africano atingia também, extrapolava as fronteiras, de como eles ali eram também massacrados pela África do Sul, do apartheid. E, enfim, tem vários escritos que eu quero ler, resgatar. Eu acho que tem bastante gente. Eu prefaciei um livro do Gabriel Nascimento, que é um linguista, e que ele está começando no romance, né? É o romance de estreia dele, muito bacana, que chama... Peraí, deixa eu me lembrar aqui. O Rio...
vermelho, o Rio do Sangue dos Meninos Pretos. O Rio do Sangue dos Meninos Pretos, da editora Letramento. O Gabriel, ele fala sobre racismo linguístico, então ele traz uma linguagem, várias palavras, vários neologismos, né, e palavras muito de uma região do Brasil, e eu acho isso interessante, que a gente não veja o português como uma língua, o português falado no Brasil, né, porque a gente não fala português, a gente fala brasileiro, né, a gente fala brasileiro, e cada região do Brasil fala um idioma diferente, porque determinadas expressões significam completamente outra coisa a julgar do lugar de onde você está, né? Você está no Nordeste é uma coisa, no Sul é outra, enfim. Então, o Gabriel, ele traz isso nesse romance, é muito interessante, que as pessoas fora do Nordeste leiam esse livro e entendam o tamanho do Brasil. Agora com vocês, as dicas do autor da biografia de Marighella, que participou do episódio 2 dessa temporada, o querido Mário Magalhães. Influência, pode citar aí as grandes romancistas, os grandes romancistas, ou seja, de muita ficção, e também muitos autores de não ficção. E aí o Brasil tem, no caso da não ficção, tem uma sorte de ter mestres assim, de padrão internacional, que só não são mais traduzidos porque o Brasil é periferia do mundo, né? Mas gente como Rui Castro e o Fernando Moraes, eu vi, vocês já falaram da biografia do primeiro volume do Fernando sobre o Lula. Gente, o começo ali do livro, 7 de abril de 2018. Sim. Obviamente aquele dia tá no livro que eu escrevi sobre 2018, e eu sei a data não porque eu tenho uma memória boa, mas é o dia do meu aniversário. Aí eu sou casado com uma colega nossa que faz aniversário em 6 de abril. Dia 7 teve uma festa lá em casa, você falava da prisão do Lula, né? E quando tu pega aquele texto, a abertura do Fernando dentro do sindicato até o Lula se entregar para a Polícia Federal, aquilo é um negócio não consegue largar. Ou então o Rui, que abre a biografia do Garrincha, né, com os índios funiosos em Pernambuco, é um negócio que parece uma coisa mágica, né? E parece invenção. Não, o Garrincha era descendente de funioso, né? Era um jogador, o sangue indígena. E aí, só fechando, as gurias me interrompam aí, como eu falei, sou prolixo. Fora do ar aqui eu avisei. Tem uma coisa curiosa, né? Como é o nome daquele... do Nick Hornby, escritor de Febre de Bola, que é um grande romancista inglês. O Nick Hornby é também autor de obras de não ficção. Aí, uma vez, anos atrás, ele estava lançando um livro de ficção e deu uma entrevista falando o seguinte: poxa, as pessoas não sabem como o autor de ficção trabalha duro para que as coisas pareçam reais, né? Que a narrativa pareça real. Pois é, me ocorreu, muita gente não sabe como o autor de não ficção trabalha duro para obter uma narrativa a partir de uma apuração pesada e uma narrativa que, de tão fascinante, dê a impressão de que é ficção, embora seja 100% lastreada em fato. Com vocês agora, as maravilhosas dicas da Aline Bey, que participou do 4º episódio dessa temporada. São muitas autoras maravilhosas, né? Eu teve uma autora que fez uma oficina comigo, a Karina Bacelar, e ela publicou um livro que chama As Despedidas, que é um livro de contos. Mas tem uma coisa no livro de contos que eu acho... a gente tem esses debates nas oficinas, né? Todo mundo chega com a impressão de que escrever um romance é muito mais difícil do que escrever contos. Porque, pelo simples fato do conto ser menor, né? Então a gente consegue lidar com aquelas forças mais compactas, a gente imagina é mais fácil. Mas não é, nada é mais fácil, tudo é muito difícil. Eu sinto conto muito difícil, tanto que é um gênero que eu ainda não me aventurei, né, pensar em publicar, porque eu acho que é preciso uma
de fato, uma precisão muito grande nessas histórias para que a coisa funcione. E um livro de contos, aí são vários textos precisos convivendo em harmonia ou desarmonia, mas alguma coisa precisa conectá-los. Por que eles estão juntos? Já que são histórias independentes, por que publicá-los no mesmo espaço? É isso que eu sempre penso dos livros de conto. Não dá para ficar sozinho em outro lugar, né? E aí eu acho que a Karina encontra nesse livro, além da linguagem dela tão maravilhosa, que atingindo assim lugares muito profundos da existência, ela consegue trazer uma unidade para esse livro que é quase um romance, mas não é um romance, porque é um livro de contos. E é nesse tipo de organização, né, de harmonização, de coreografia dos textos que eu acredito, assim, como harmonizar essas potências num livro só. Então, eu acho que ela faz isso de uma maneira maravilhosa, indico muito o livro, ela vende, é só mandar uma mensagem para ela no Instagram, Karina Bacelar, e ela envia autografado. Uma outra autora que também tem um livro de contos que também acontece essa unidade muito bonita é a Monique Malcher, com Flor de Gume. Ela, inclusive, ganhou o Jabuti ano passado. E a Monique estudou aqui na UFSC, né? Ela é maravilhosa. Eu admiro muito o trabalho dela, e ela é uma artista múltipla, né? Ela é antropóloga, ela é artista plástica, artista visual, artista da colagem. Então, ela traz toda essa potência de corpo para o texto, né? Então, o texto dela tem uma presença na folha, que é aquilo que a gente estava falando, que é impossível se distrair na leitura. Alguma coisa nela amarra o nosso pescoço ali, gentilmente, né? Então, assim, não dá, a gente fica rendido, toca campainha, toca telefone, não dá, eu tô lendo, né? Ela nos devolve a urgência da leitura, assim, com uma beleza e intensidade muito, muito incrível. Uma outra escritora também que está habitando todas as minhas reflexões é a Grace Passou, que é na verdade, atriz, diretora, poeta, dramaturga, enfim, ela é muito completa também. Eu adoro artistas que ultrapassam as suas artes e começam a se irmanar com outras e vão expandindo nos territórios artísticos, porque não cabe, né, a investigação numa linguagem única. E a Grace, ela é uma grande diretora e atriz que escreve dramaturgia dentro do processo, como a maioria dos dramaturgos, da peça, de construção da peça. Então, é uma escrita que nasce disso que a gente estava falando, né, desse coletivo, dessa urgência do coletivo, de contar as histórias que esse corpo quer contar, que quer atravessar outros corpos pares como esse. Essas histórias não existem, então a gente precisa criá-las, sabe? Então, é uma urgência de processo, é tão visceral o trabalho, sabe? E aí recomendo dela, toda a obra dela, mas Vaga Carne, que é uma peça esplendorosa, um monólogo de uma voz que encontra um corpo de mulher e habita esse corpo antes de descobrir que é um corpo de mulher. Então vai se assentando nessa energia. E indico também o filme, que é protagonizado por ela, dirigido por ela, que é um assombro. Então vale muito a pena ler o texto, assistir o filme, ler o texto, e cada um vai trazer o seu prazer, a sua força. E tem uma outra peça dela que também me moveu profundamente, que é o Congresso Internacional do Medo, que é uma peça que trata de um tema da tradução, que é uma coisa que eu nunca tinha visto antes na Folha, de uma maneira que só ela mesma poderia trazer. E a dramaturgia dela se confunde toda vez com poesia, assim. Então você não sabe se você está lendo um poema, ou se você está lendo uma peça, você está lendo uma peça poética, você está lendo uma... Enfim, é música, né? Muito, muito forte. O nosso sotaque fez a Giovanna Madalosso, que participou do 5º episódio, autora de Sweet Tóquio, lembrar de uma autora catarinense. Confiram. Então, eu posso aproveitar para dar uma indicação aqui, antes de ir embora, já Claro, que você fala que você é dessa região de Santa Catarina. Hoje eu comecei o livro da Michelle Provence. Vocês ouviram falar desse livro? Não. A Michelle Provence é modelo, as pessoas conhecem ela como modelo, mas, na verdade, ela também é uma ótima escritora, tem um livro muito... Eu, pelo menos, li o primeiro conto só hoje, já gostei bastante. É o livro de estreia dela, que se chama Marinheira de Açude, e eu acho... Olha o meu sotaque, Açude. Ai, amei o nome já. Marinheira de Açude é muito legal, porque ela conta as histórias do oeste catarinense, onde ela foi criada, e eu achei interessante, uma voz ali do oeste catarinense, de Santa Catarina, que a gente não escuta muito, então eu recomendo para vocês.
E agora, as dicas da nossa Beyoncé, Jaridia Arraes, que participou do episódio 8 e falou de literatura brasileira contemporânea e também de literatura coreana. São muitas dicas. Eu super indico a Gabriela Sotelo. O livro dela é Ninguém Vai Lembrar de Mim. Ela é uma autora lésbica e o livro dela é uns contos, mas assim, com uma super identidade muito própria dela, assim, a estética dela é muito própria dela, é muito, muito legal, muito intenso. Eu gosto muito de leituras tristes, gosto muito de coisas que discutem temas mais difíceis. Eu indico a minha companheira coordenadora do clube, que é a Ana Clara De Vito. Ela tem um livro de poesia lindo, Água em Dócil, publicado pela editora Ouro Tal. É muito legal isso, por ser uma editora independente, né? A Monique Malcher, com Flor de Gume, ganhou o Jabuti. Tenho muito, muito orgulho dela. Acho um livro lindo, forte. Mas eu queria também recomendar uma que não é tão iniciante assim, né? Já no segundo, acho que talvez terceiro livro. O segundo muito conhecido, né? Que é a Aline Bay, que eu vi que vocês também falaram com a Aline Bay. E eu acho que a pequena coreografia do Adeus dialoga muito com o Corpo Desfeito. Quando eu li a pequena coreografia do Adeus, eu fiquei, nossa, a gente está muito vibrando aqui na mesma intensidade, assim. E admiro muito a Aline Bay, acho que ela é muito corajosa, que ela tem também uma identidade de escrita incrível, própria, sabe? Eu acho isso muito lindo. Outro livro que eu li recentemente, que eu gostei muito, foi O Pança de Burro. Ai, a gente leu agora. Maravilhoso, né? Nossa, muito. E também com personagens crianças, né? Meninas que estão na adolescência. E eu adoro quando a protagonista tá nessa... O da Aline também é uma menina, né? E acho que foi um dos melhores livros que eu li nesse primeiro semestre, foi O Pança de Burro, com certeza. Deixa eu pensar. Gente, eu queria muito indicar literatura coreana para vocês, porque essa coisa a gente falou da Paulina Tiziane, de conhecer a cultura do Moçambique e tudo, e eu acho que conhecer a cultura coreana, no caso da Coreia do Sul, é tão incrível, assim, a gente aprende tanta coisa, e com escritoras, né, autoras, mulheres, falando sobre a vida das mulheres da Coreia do Sul, eu acho que é incrível, é muito enriquecedor. Você aprende sobre feminismo, aprende sobre o que as mulheres do mundo inteiro têm em comum, assim, sabe? Mesmo com nossas diferenças culturais. E o meu livro favorito, assim, um dos meus livros da vida é Herdeiras do Mar, que é um livro, assim, tristíssimo, mas lindo, muito bem escrito. Tem o Patinco também. O Patinco tá bem famoso, né? Virou série. Acho que vale a pena tanto quanto o livro quanto uma série. Mas assim, procure conhecer literatura coreana escrita por mulheres coreanas. Acho que tá num momento muito legal, assim, de cultura coreana. Eu sou suspeita, né, gente, que eu sou fã do BTS, né? Sou ARMY, sou mesmo. Estamos sabendo. Então, o BTS meio que abriu o mundo da Coreia para mim. E aí eu comecei a conhecer um monte de coisa, não só de K-pop, mas assim, de música tradicional, de literatura. Um dos integrantes do BTS, o Namjoon, ele é super leitor, então tem até um clube de leitura do Namjoon, que lê os livros que ele lê, né? Porque ele está sempre mostrando o que ele lê. Então, e ele leu A Vegetariana, que é super maravilhoso, uma obra maravilhosa. Então, acho assim que, não sei, eu procuro ler coisas fora do mais óbvio, sabe? E eu tento muito ler contemporâneas, autoras contemporâneas. Se você pegar a minha lista de leituras, vai ver que 99%, se não 100%, de mulheres que estão vivas escrevendo hoje, que eu acho isso fundamental. A gente lê quem está viva, lê quem a gente pode mandar uma mensagem e falar como a gente se identifica com aquilo ali. E
E quem sabe receber uma resposta, né? Tem, a gente tem muitas que são muito legais e respondem. E para fechar, as dicas da Júlia Dantas, que esteve aqui com a gente no episódio 9 do Pós-Fácil. O último romance que eu li, achei muito bom, e acho que eu li tarde até, porque todo mundo já leu, que é o da Mariana Carrara, Se Deus Me Chamar, Não Vou. Li com atraso, mas adorei, achei ótimo, aquela personagem, aquela menina incrível. E acho que tem um livro de contos que vai parecer que eu tô falando só porque é a minha amiga, mas é um livro realmente incrível, que é A Língua da Medusa, da Gabriela Leal, que é aqui de Porto Alegre também. Quer dizer, ela até é do interior, não é de Porto Alegre, mas enfim. Que é um livro muito focado em personagens mulheres, em personagens mães e literatura erótica, e tudo isso ela amarra de um jeito muito inteligente, assim. Então são contos que eu acho muito, muito valiosos, eu acho, assim, para leitoras mulheres, também para os homens, mas acho que sobretudo, assim, né, para leitoras mulheres que querem ver ali umas vivências diferentes. E aí eu lembro, quando tu falou na não ficção, eu pensei no Ailton Krenak, que é acho que um exemplo de não ficção não sim. Deprimente, né? Verdade. Em geral, a não ficção é isso, nos derruba, né? Tu pensa, meu Deus, que buraco é esse que a gente se enfiou. E eu gosto do Krenak porque acho que ele oferece algumas saídas do buraco, né? Ou pelo menos, como ele mesmo nomeou o livro dele, né? Ideias para adiar o fim do mundo, né? Se a gente não impede, pelo menos adia. Então sim. Ele é um cara que eu gosto muito, assim, todos os livros dele. E acho que tem ali uma sabedoria também, que é boa para os nossos tempos. É isso. Esse é o último episódio dessa temporada do Pós-Fácil. Aproveitem as dicas de leitura, curtam o descanso, boas festas e 2023 vai ser melhor. Brilha uma estrela. E agora os recados paroquiais. Se você ainda não faz parte do nosso time de leitores, é só entrar no apoia.se/posfáciopodcast. A partir de R$10 por mês, você participa de sorteios de livros exclusivos para quem apoia financeiramente o Pós-Fácil. Também quero lembrar vocês de assinarem a nossa newsletter. Lá vão estar os livros e links que citamos aqui, além de conteúdos extras. E se vocês gostaram desse episódio, saibam que podem apoiar o Pós-Fácil de diferentes formas, não só financeiramente. Curta nossos perfis nas redes sociais, @posfáciopodcast, faça uma boa avaliação nos tocadores e compartilhem o nosso conteúdo. Assim, você incentiva a cultura, a literatura, a educação e o jornalismo cultural. Obrigada e até ano que vem.